Olá pessoal, bom, vamos começar a aula dessa semana corrigindo a lista de exercícios da aula passada, tá legal? Então, exercício 1, um tanque contém 2 kg de uma mistura de nitrogênio, oxigênio, gás carbônico a 150 kPa e 300 Kelvin. Sabendo que as frações em massa de nitrogênio e oxigênio são, respectivamente, iguais a 0,25 e meio, determine a constante de gás da mistura e o volume interno do tanque. Então, pessoal, o que eu tenho aqui? Ó? Eu fiz uma tabelinha com os componentes, né? A minha mistura é composta por nitrogênio, oxigênio e gás carbônico. Então, em base mássica ali, né? O que eu tenho de concentração? 0,25 de nitrogênio, meio de oxigênio e 0,25 de gás carbônico, né? Ou seja, 25%, 50%, 25%. Tá legal, pessoal? 2 kg aqui. Então, olha só. Eu já sei como calcular a massa molar, né? Então, vou calcular a massa molar de cada um dos componentes da mistura. A massa molar do nitrogênio é 28 kg por kmol. A massa do oxigênio, 32 kg por kmol. E a massa do gás carbônico, 44 kg por kmol. Pessoal, como eu já tenho aqui quanto é a massa da minha mistura e já sei a fração mássica de cada componente que faz essa mistura, então é fácil, né, eu achar a massa de cada um. Se o nitrogênio tem 25%, então aqui ele vai ser meio quilograma. O oxigênio, que é 50% de 2, 1 kg, e o gás carbônico, que também é 25%, meio quilograma, totalizando os 2 kg de mistura. Tá legal, pessoal? Então, olha só, fazendo a divisão da massa pela massa molar, eu vou ter o número de moles de cada substância na mistura, tá legal? Então, o número de moles do nitrogênio, 0,0179 kmol. Do oxigênio, 0,0313 kmol. E do gás carbônico, 0,0114 kmol. Então, como eu já tenho a massa total, se eu somar o número de moles da mistura e fazer a divisão, eu vou ter o quê? A massa molar da mistura, tá? Então, 2 dividido por 0,0179 mais 0,0313 mais 0,0114 diz que a massa molar da mistura é 33 kg por mol. Tá legal, pessoal? Já tenho como calcular também agora a constante de gás da mistura, né, o R da mistura, que é dada pelo R na base molar dividido pela massa molar da mistura. Lembrando que o R na base molar é um valor só, né, um valor constante, não importa a mistura do gás. 8,3145 dividido por 33, que dá 0,2520 kJ por quilograma Kelvin. Tá legal? Pela equação do gás perfeito, agora eu consigo achar o volume que a minha mistura está ocupando. PV igual a MR/MT, pressão, volume, né, tudo da mistura, igual a massa da mistura vezes o R da mistura vezes a temperatura da mistura. Logo V, 2 vezes 0,2520 vezes 300, lembrando, né, que a temperatura, deixa eu ver se aqui está em Kelvin. Ah, já está em Kelvin já, né? Senão teria que transformar de graus Celsius para Kelvin. Vezes 300 dividido pela pressão, que é 150, dá um volume de 1 metro cúbico. Tá bom, pessoal? Tranquilinho? Então, exercício 2. O motor de combustão interna movido a gasolina foi convertido para utilizar gás natural, metano, né, que tem a fórmula de CH4, como combustível. Sabendo que a relação ar-combustível em base mássica é igual a 20:1, determine qual é o número de quilomoles de oxigênio por mol de metano existente no escoamento localizado na admissão do motor. Então eu quero, né, uma proporção ali. Ou seja, para cada 20 kg de oxigênio é necessário 1 kg de CH4. Tá legal? Então olha só, pessoal. Eu já vou calcular a massa molar de ambos os gases ali da mistura. Massa molar do oxigênio, 32 kg por kmol. Massa de CH4, 16 kg por kmol. E eu já tenho também, né, a relação aqui da base mássica,
Então eu sei que para cada 20 kg de oxigênio eu preciso de 1 kg de CH4. Então eu já defini a massa de ambas as substâncias, né? Então, se eu fizer a divisão da massa de cada substância pela respectiva massa molar, eu tenho o número de moles de cada uma. Então, o número de moles do oxigênio é 20 dividido por 32, 0,625 kmol. Massa molar do CH4 é 16 kg por kmol, tá? Como é que eu calculo então o número de moles dele? Massa do CH4 pela massa molar do CH4. 1 sobre 16 dá 0,0625 kmol, tá legal? Como eu quero saber na proporção aqui, simplesmente eu vou fazer o quê? Vou dividir o número de quilomoles de oxigênio pelo número de quilomoles de CH4, tá? Fazendo essa divisão, eu vou achar o quê? Que para cada 10 kmols de oxigênio, eu preciso de 1 kmol de CH4. Tá legal, pessoal? Tranquilinho? Exercício 3. Uma tubulação que apresenta área da seção transversal igual a 0,1 m², transporta uma mistura de oxigênio e nitrogênio a 200 kPa e 290 Kelvin. A velocidade média do escoamento é 25 metros por segundo e a mistura é constituída por 75% de oxigênio e 25% de N2 na base molar. Qual é a vazão mássica neste escoamento? Então vamos lá, o que a gente tem? Ó, o componente, né, que é o nitrogênio, ele tem 25% dos moles da mistura é de nitrogênio, 75% dos moles é de oxigênio, tá legal? Então olha só, calculando a massa molar de cada um do oxigênio e do nitrogênio, né, o oxigênio 32 kg por kmol e o nitrogênio 28 kg por kmol, se eu fizer pegar minha massa molar e multiplicar pela base molar, eu vou ter o quê? Eu vou ter a massa, tá? A massa da substância na mistura ali. Então eu vou descobrir que o oxigênio tem 24 kg dele ali na mistura e do nitrogênio 7 kg. Tá legal, pessoal? Tranquilinho? Ou seja, né, se eu pegar a massa molar e multiplicar pela fração molar ali, eu vou ter a respectiva massa. Então, olha só. O que eu vou fazer aqui? Já tenho, né, já sei que isso é por quilomol, né? Por quilomol. Então, a massa molar da mistura é a massa que eu acabei de achar, a somatória dela, né? Dividido por 1 kmol, tá? Logo, a massa molar é de 31 kg por kmol. Já vou calcular o R da mistura. 8,3145 dividido por 31 dá 0,2682 kJ por quilograma Kelvin. Tá legal, pessoal? Aí eu vou precisar também, pessoal, da vazão volumétrica. O que eu tenho enunciado aqui? Eu tenho a velocidade do escoamento e tem a área, né, por onde o escoamento passa ali. Se eu fizer a multiplicação entre a área do escoamento vezes a velocidade, eu vou ter a vazão mássica, tá? Metros cúbicos por segundo. Então 0,1 vezes 25 é 2,5 metros cúbicos por segundo. Olha o pontinho aqui em cima, mostrando que é um fluxo, né? Vazão volumétrica. Tá? Se eu posso fazer o quê? Posso pegar a equação do gás perfeito e utilizar com fluxo, tá? Também é válido. Então P vezes V ponto é igual a M ponto Rm vezes T. Onde o V aqui é a vazão mássica, ou desculpa, a vazão volumétrica e o M ponto é a vazão mássica. Tá legal? Então a vazão mássica, simplesmente vou jogar o R e o T dividindo aqui. Então pressão vezes vazão volumétrica dividido pela constante do gás vezes a temperatura é igual à vazão mássica. Então a vazão mássica é 200 vezes 2,5 dividido por 0,2682 vezes 290, que dá 643 kg por segundo. Tá bom, pessoal? Qualquer dúvida vocês podem me perguntar no Colab dessa semana sobre essa lista de exercícios. Essa parte de mistura ela é bem importante pra gente, tá legal? Acho que é isso, né? Pessoal, tem mais um assunto que eu quero falar com vocês, tá? É um dos últimos assuntos de mistura, que é o seguinte: é sobre o conceito de pressões parciais em cima do modelo de Dalton. Tá legal, pessoal? Então, o que acontece? No modelo de Dalton, as propriedades de cada componente são determinadas a partir da hipótese de que cada um dos componentes ocupa todo o volume na temperatura da mistura.
Tá legal? Então é o seguinte, imagine aqui um cilindro aqui, né? O cilindro aqui, ou melhor, tem o cilindro A e tem o cilindro B. Cada um tem um certo gás, tá? Pressão A e pressão B. Quando eu junto esses gases aqui num terceiro cilindro, a pressão total que eu vou ter aqui dentro é dado pela pressão do gás A mais a pressão do gás B. Tá legal, pessoal? Então, por que isso, né? Por que isso acontece? Por causa justamente disso aqui. Quando eu estou medindo, eu considero que cada gás ocupa todo o volume do cilindro. Tá legal? Então, por exemplo, assim, o gás aqui, né? O gás A aqui tem 1 metro cúbico e tem 1 metro cúbico. A hora que eu coloco aqui, cada um continua tendo o seu 1 metro cúbico ali. Tá legal, pessoal? Tranquilinho? Então, a pressão total, naturalmente a temperatura ela se mantém constante, né? Estamos considerando que a mistura temperatura homogênea, não tenho uma, como é que eu posso dizer para vocês? Um gradiente de temperatura, né? E mais, a gente ainda vai considerar que tanto a mistura quanto os componentes, elas se comportam como gases perfeitos, tá legal? Então a gente vai continuar com a hipótese do gás perfeito ali. Eu poderia ter feito essa análise utilizando base mássica, né? Quilograma ali. Só que o que acontece? Nesse caso eu vou utilizar a base molar, tá? Pelo simples fato de que o R, tá? A constante do gás para a base molar é um valor só sempre, né? 831,45. Então não importa a mistura, esse é o valor de R. Se eu fosse usar a base mássica, aí ia ter um R para cada mistura e tal, então ia ficar mais complicado, digamos assim, tá? Então eu vou usar a base molar aqui, tá? Mas resumindo, o modelo de Dalton é o seguinte: a pressão que eu tenho aqui no cilindro é a somatória da pressão do gás A mais o gás B. Se eu tivesse mais 3, 4, 5 componentes, aí a pressão total seria a somatória da pressão de cada componente. Tá legal? Não importa quantos componentes eu tenho. Aqui eu só peguei um exemplo que tem 2. Só que essa somatória vale para N componentes. Tá legal? Então, olha só, pessoal. A gente já sabe, tá? Pensando na mistura, que pressão vezes volume é igual ao número de quilomoles vezes a constante do gás universal vezes a temperatura, tá? Como eu estou falando da mistura, eu sei que o número de quilomoles da mistura é Na mais Nb, né? Vamos pensar naquelas duas substâncias ali. Ou seja, o número de quilomoles total é o número de quilomoles da substância A mais o número de quilomoles da substância B. Então, cada gás tem sua própria equação de gás perfeito, tá? Pro gás A, pro gás B. Se eu vou usar PV e nRT com A, naturalmente vou usar os dados de A, né? A pressão de A, o N de A. O V, o T e o R continuam constantes, tá? Pro B, pressão B vezes volume é igual NB RT, tá legal? Então, se eu passar o RT dividindo, eu sei que o número de quilomoles de cada um é a pressão vezes volume dividido pela constante do gás vezes a temperatura, tá? Então, o que eu vou fazer, ó? Vou pegar essa equação aqui e vou substituir aqui em cima, ó, no N igual a NA mais NB. Então, o que eu sei? Eu sei que PVRT da mistura é igual a pressão de A vezes o volume da mistura, dividido pela constante do gás, vezes a temperatura, mais o número de quilomoles de B, que é a pressão de B vezes o volume da mistura, R vezes a temperatura da mistura. Então, o que vai acontecer aqui, pessoal? Olha só. VRT é constante na equação inteira. Então, ó, esse cara vai embora, esse cara vai embora e esse cara vai embora. Tá legal? Eu consigo eliminar o V dividido por RT dos 3 membros aí da minha equação. Então sobra o quê? Uma igualdade de pressões, né? Pressão da mistura é a pressão da substância A mais a pressão da substância B. Tá legal, pessoal? Só que olha só, como é que eu consigo calcular a pressão de A, a pressão de B, que é o que a gente chama de pressão parcial, tá? Pressão total é a pressão parcial do substância A mais a pressão parcial da substância B. A pressão parcial, o que é? É a fração molar da substância na mistura vezes a pressão total, tá?
Então a pressão parcial de A é a respectiva fração molar vezes a pressão total. E a mesma coisa vale para B, né? Tá? Pressão parcial de B é igual a fração molar de B vezes a pressão total. Como eu já falei, fração molar é o número de quilomoles da substância em relação ao número de quilomoles totais da mistura. Tá legal, pessoal? Deu para entender o conceito? Então, olha só, peguei um exemplo aqui. Vamos resolver ele rapidinho. Um tanque contém uma mistura de gases composta por meio quilograma de oxigênio, 1,5 kg de nitrogênio e meio quilograma de metano. A pressão e a temperatura no tanque são iguais a 225 kPa e 60 graus Celsius. Determine o volume interno, a pressão parcial dos componentes, o volume específico na base mássica e a massa molar da mistura. Tá? Então o que eu tenho aqui? Ó? Eu já sei que a massa total é 2,5 kg, pressão total é 225 kPa e a temperatura, que está em graus Celsius, vou passar para Kelvin, e vou achar 333 Kelvin, tá legal? Então, já vou calcular aqui a massa molar de cada substância da mistura, do oxigênio, do nitrogênio e do CH4. Como eu já tenho também a massa de cada substância na mistura aí, se eu pegar o valor da massa e dividir pela massa molar, né, da respectiva substância, eu vou ter o número de quilomoles de cada uma, tá? Então, pro oxigênio, eu vou achar 0,015625 kmol. Pro nitrogênio, eu vou achar 0,0536 kmol. E pro metano, eu vou achar 0,03125 kmol, tá legal? Então, olha só, se eu já somar o número aqui de quilomoles, eu já vou achar o número de quilomoles total da mistura. Como eu já tenho também a massa total, fizer a razão da massa total pelo número de quilomoles total, eu tenho a massa molar da mistura. Então a massa molar é 2,5 dividido por 0,1 é igual a 25 kg por quilomol. Então já matamos um cara aqui, ó. Essa massa molar a gente achou, tá? Agora eu vou fazer o quê? Vamos ver, vou voltar para cá. Eu vou achar também agora a constante de gás na mistura. R na base molar dividido pela massa molar da mistura. 8,3145 por 25, 0,33258 kJ por quilograma Kelvin. Tá legal? Então, olha só. Agora eu consigo achar também já o volume específico. Lembrando que o volume específico é metro cúbico por quilograma, volume por massa, né? Então, se eu usar pressão vezes volume específico igual a R vezes T, tá? Já vou achar o volume específico aqui, ó. Como está por quilograma aqui, pessoal, a massa não precisa estar aqui, tá? Por isso que a massa não está aqui aparecendo. Então, o volume específico é a constante do gás vezes a temperatura dividido pela pressão. Então, 0,33258 vezes 333 dividido por 225 vai me dar um volume específico de 0,4922 metros cúbicos por quilograma, tá legal? Então já sei o volume específico, só que ele quer também o volume interno, o volume total, né? O volume total é a massa vezes o volume específico. Já tem a massa, já tem o volume específico. Então 2,5 por 0,4922 dá um volume específico, um volume total de 1,23 metros cúbicos. Então, já chamo aqui o volume específico que ele queria, o volume total e a massa molar. Agora vamos achar a pressão parcial dos componentes ali, né? Lembrando que a pressão parcial do componente é a sua fração molar vezes a pressão total. Tá? Fração molar o que é? É o número de quilomoles da substância dividido pelo número de quilomoles da mistura. Então, a pressão parcial do oxigênio é 225, que é a pressão total, vezes sua fração molar, que vai me dar uma pressão parcial de 35,16 kPa. Vou repetir isso para o nitrogênio, tá? A fração molar dele está aqui, vezes a pressão total. Pressão do... Opa, aqui era N2, tá, pessoal? Aqui é um nitrogênio. Pressão do nitrogênio, 120,6 kPa. Pressão parcial do CH4, do metano, fração molar vezes a pressão total, 70,3 kPa. Tá legal, pessoal?
Pessoal, dessa vez vou deixar só um exercício para vocês, tá? Bem tranquilinho, para vocês resolverem aí e para que a gente possa tirar as dúvidas do Colab sobre a lista de exercícios passados, sobre pressão parcial, sobre o exemplo e sobre esse exercício aqui, tá bom? Então, pessoal, obrigado, até a próxima aula teórica, tá? Porque ainda vejo vocês no Colab, tá certo? Então, um grande abraço e até mais.